Qual que foi a maior dificuldade que você teve nesse processo aí de empreender? Porque foi tudo novo pra você, né? Você tava trabalhando, mas você entrou de sócio, já caiu pra dentro. Qual que foi o maior perrengue que você passou? Olha, eu tive muito, assim, no início, perrengue financeiro, porque, por exemplo, uma loja nova, assim, de carros, você sabe que você vai fazer dinheiro depois de um ano e meio. Primeiro você vai investir. Uhum. Como você investe sem dinheiro? E como você paga as suas contas se aquela loja não te dá dinheiro ainda? Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado, onde bato um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Assiste tudo aí então, porque eles estão dispostos a compartilhar essa trilha contigo, ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Aqui você vai escutar tudo sem filtro, como conseguiram atingir o seu sucesso através de histórias com muita dedicação, suor, sangue, preparação, com um pouquinho de sorte. Então, segue o canal, curte, comenta e ative as notificações, porque toda semana tem um episódio novo para você. Tem alguém aí que precisa ouvir essas histórias sensacionais? Então compartilhe com elas. E hoje eu estou aqui com a Aline Gomes, natural de Jaraguá, Belo Horizonte. Isso aí. Lourdes? Não. Como que é lá aquela região que você tinha falado pra mim? Liberdade. Liberdade, Minas Gerais. Sim. Minha memória é meio curta, hein? Que Não isso, tem. Liberdade. Faz 5 minutos, 5 Lourdes. minutos, Lourdes. Você acabou de falar que eu era uma pessoa livre e tal, Formada liberdade. em biotecnologia, Sim. empresária na área automotiva, focado hoje nos seminovos, ajudando o brasileiro aqui a atingir o seu primeiro sonho americano, o carro próprio. Sim. Sensacional. Brasileiro, americano, hispano, quem vier. Quem vier, você tá vendendo carro. Claro! Você vende Não carro. sou só brasileiro, não. Legal, legal. Mas conta pra mim, você nasceu em BH mesmo? Belo Horizonte, no hospital de Belo Horizonte. Se você puxar lá o certificado de nascimento, não vai lá Pega aí, mozão. Não vai Tatarumirim, não. Gente, ó, só pra entender, hoje a produção aqui tá acompanhada, entendeu? Ela anda com segurança. Ela tá sempre comigo. Sempre com... Sempre. Então, hospital de Belo Horizonte mesmo. Chama Hospital de Belo Horizonte. Belo Horizontina mesmo. É o primeiro hospital que foi criado em Belo Horizonte com o nome da Nasceu e cidade. cresceu lá. Nasci, cresci, vivi lá até os 19 anos, quando eu decidi vir para os Estados Unidos. Que legal. Sim. E você, onde você estudou lá? Lá eu estudei no Colégio Batista de Getsemane a vida toda, em colégio cristão. Nasci em berço evangélico, fui criada a vida toda, assim, na igreja. E com 18 para 19 anos eu resolvi que eu queria tirar meu visto e vir embora. Não foi valadarense, não. Na verdade, eu conversava com um amigo meu que tava querendo vir para os Estados Unidos e tal. Ele acabou vindo mesmo, primeiro. E eu tava ainda fazendo meu curso de biotecnologia. Então eu falei, eu não vou largar o curso. Eu falei assim, eu vou depois. Que ele me deu a ideia. Ele falou assim, seria legal e tal pra você. E aí eu tirei meu visto durante o tempo que eu tava fazendo meu curso. E quando eu formei, eu falei, quer saber? Não arranjei nenhum emprego rápido, né? Porque o Brasil é difícil. Ou nenhum que eu quisesse, né? O salário não tava muito apetitoso. Aí eu falei, não, eu vou aprender inglês. Quem Sim. sabe depois de uns 6 meses aprendendo inglês eu volto e aí consigo um emprego melhor, né? Sim. E aí foi isso que eu fiz. Eu vim. E aí você decidiu vir. Sim, aí meu pai tava desempregado na época e ele tinha um carro antigo, 1989, um carro bem antigo. E aí ele falou assim, vou vender, então. E ao invés dele vender e pagar as contas, que ele tava desempregado, ele vendeu e comprou minha passagem. Uau. E falou, não, se você quer ir, você vai e depois você me devolve o dinheiro quando você puder, quando você conseguir um emprego e tal. Aí eu vim. Fui pra Nova York primeiro, foi o primeiro lugar que eu morei. E fiquei lá 1 mês e meio, mais ou menos. Limpando a casa de uma tia minha. Eu tinha uma tia lá em Nova York, assim, tipo, super bem de vida. Mas ela me colocou numa hípica que a filha dela tinha 2 cavalos. Ao invés de colocar na casa dela, sabe? Porque ela falou que ela não podia, porque ela é casada com um indiano.
E que ele não podia saber que ela tava ajudando alguém da família. Eu tinha que falar espanhol dentro da casa dela. Uau. Porque ele não podia saber que eu era da família dela. E aí eu limpava a casa dela tinha 8 quartos. Era assim, uma casa que ela poderia ter me recebido. Mas, enfim, aí eu morei nessa hípica, eu morava no fundo da fazenda, assim, num cubículo, não tinha heater, eu dormia com 7 cobertas, eu cheguei no meio de fevereiro, 2016, fevereiro de 2016. Aí você já chegou e já foi pra lá? Eu fui direto pra fazenda, E a no meio fazenda do ficava nada. onde? Em Long Island, Nova York. Uau. No meio do nada. E eu morria de medo, porque minha casinha, tipo assim, era uma cabaninha, não tinha tranca. Sim. E a fazenda tinha, tipo assim, 30 pessoas, 30 homens que trabalhavam, hispanos. E eu ficava assim com medo, porque eu tinha 19 anos. Sim. E, enfim, aí eu fiquei lá 1 mês e meio, depois acabei conhecendo o pai da minha filha. Uma tia minha morava em Massachusetts, trabalhava no Dunkin', e uma vez ele entrou pra comprar café, do nada, e ela falou assim, você é solteiro? Assim, do nada, minha tia tem 60 e poucos anos. Aí ele falou, sou, né, mas o que você quer comigo, né? Tipo assim, né, o que você tá querendo? Aí ela falou, não, tem uma sobrinha minha que tá morando em Nova York, tem 1 mês só, e às vezes vocês podem virar amigos, ela tá muito sozinha, tipo assim, ela não conhece ninguém e tal, às vezes você tem uma turma de amigos que você pode apresentar pra ela, enfim. Aí, um dia me mandou uma mensagem, um número desconhecido. E aí eu falei, gente, que é isso, né? A pessoa não conhece e tal, deve ser algum serial killer. Porque eu tinha muito essa coisa de que nos Estados Unidos era serial killer, tipo assim, pra todo lado. E aí eu falei, não vou nem responder, né? Louco. Aí passou alguns dias, minha tia falou, não, é um cara que eu conheci e tal, pode responder, tranquilo. E aí eu fui, respondi, e aí começou a me ligar todos os dias me ligava, assim, pra falar de nada, falar de como é que eu tava, família, e eu chorava todos os dias. Falei, esse cara vai desistir. Porque assim, ele vai ver que não tô... Não é realidade. Eu não tô nessa, tipo assim, eu não tô lá. Eu tô, Uau. tipo, deprimida e tal. E aí passou, sei lá, 3 semanas. Um dia ele falou, eu tô na porta da sua hípica aqui. Da hípica. fazenda, Ele hein? dirigiu 6 horas. E aí ele me conheceu assim. E aí depois de 4 meses, aí eu na verdade, já tava querendo vir embora. Eu falei assim, eu vou embora. Tipo, já aprendi um pouco do inglês, quero ir embora. Não consigo ver minha família. Se eu ficar mais tempo, eu vou passar do tempo que eu posso ficar. Então eu falei, eu vou embora. Aí ele foi e falou, não, você não vai embora. Me pediu um casamento. Aí casei. Uau. Aí eu casei, fiquei 4 anos casada. Tive minha filha, tenho uma filha de 4 anos. E quando a minha filha tava com 1 ano... E ele é americano? Ele é brasileiro. Ele é brasileiro mesmo. Brasileiro. Mas ele veio com 15 anos. Sim. Então, ele também é americano hoje. Mas, enfim, aí tive minha filha. Quando minha filha tava com 1 ano de idade, aí a gente se divorciou. Certo. Isso. Agora minha filha tá com 4 anos e já tem, o quê? 3 Mas anos. voltando aqui, me conta aí. Você estudou biotecnologia aqui ou no Brasil? No Brasil. Eu formei Ok. lá e vim. Certo. E aí você formou em biotecnologia e nunca colocou em prática? Não, odiava. Você passou 4 anos, 5 anos. Não, meu curso foi 3 anos. Uhum. Aí, só que eu odiava, então eu fiz pelos meus pais, porque eles falavam, você tem que ter alguma coisa superior, você não pode simplesmente terminar o ensino médio e trabalhar. Sim, Na verdade, eu sempre fui assim, meio agitada. sim. Então eu já queria ganhar dinheiro, Sim. Mas eu falei assim, vou fazer isso que eu não tô fazendo nada. É um ótimo curso, né? Aprende muito. Aprende a aprender. Eu aprendi muita coisa também. Sim, eu aprendi sim, muita sim. coisa da área da saúde que hoje eu posso usar comigo, com a minha filha, Sim. com outras sim, pessoas. sim. E aí você veio, casou, ficou, teve a filhinha e veio parar em Boston. Como que você surgiu essa ideia de carro? Então, mais Porque- ou menos... Porque seu aprendizado foi cavalo, biotecnologia. Você estava trabalhando de quê nesse meio termo? Quando eu conheci o pai dela, que eu casei, eu fui ser babá, babysitter. Eu consegui um trabalho e fiquei 1 ano sendo babysitter Uau. de uma família de médicos em Lexington. Certo. E, na verdade, foi aí que eu aprendi inglês. Foi ali que eu me alfabetizei mesmo, com inglês. Porque eles, a menininha tinha 2 anos, o menino tinha 3. Você aprendeu com eles. Eles estavam alfabetizando junto comigo. Que legal. Então, foi maravilhoso pro meu inglês. Eu nunca pisei numa sala de aula. Nunca fui numa escola de inglês. Que legal. Tudo que eu aprendi assim. Melhor forma, né? Aprende o beabá do beabá mesmo, do Isso. básico. E aí, pra explicar a situação. Então, meu primeiro trabalho foi esse com a minha tia. Depois, eu fui babá por 1 ano. Aprendi inglês assim. Depois, quando eu fui procurar um trabalho mais full-time, que eu ficava 4 dias da semana na casa dele só. Então, eu queria uma coisa full-time depois. Aí, eu encontrei o Care.com, que eu fui nesse site e encontrei uma família que queria full-time e que, E que site que é por esse? acaso... Explique pro pessoal aí. Care.com é um site que você pode
fazer sua ficha para procurar emprego ou para procurar quem cuida dos seus filhos. Então, ou para quem serve para os dois, para pais e para quem está buscando. Exatamente. E para cuidar de pets também. Muita gente não sabe, mas tem gente que coloca para cuidar de pet. E aí, o que acontece? Eu conheci essa família que, curiosa, assim, foi bem curioso, porque eles tinham um car dealership. Essa família que estava procurando uma babá para a filha deles. Sim. E era a maior loja de carros usados de Low, e até hoje é. É a maior que tem, do lado da Ford. E aí eles me chamaram para conversar sobre a criança. E na entrevista eles falaram, não, a gente vai colocar você... O dono da empresa falou, a gente vai colocar você half-time com ela e eu quero te treinar para ser vendedora. Assim, do nada. E eu falei, tá louco? Tipo, nem... Eu sabia muito inglês, assim, de rua e muito... aquela coisa simples, mas eu não sabia nada de vocabulário dessa área, desse business de carros. Então, eu apanhei muito, meses. Esse foi meu primeiro trabalho de carros, foi como eu entrei. E comecei a aprender muito. Só que eles eram uma família, tipo, muito bem de vida. Sim. Então, eu aprendi muito... Era muito carro high-end, carro de $100 mil, $150 mil. E era um pátio, assim, com 500 carros. E era só americano. Então, eu apanhei muito no inglês. E muito humilhada, porque, tipo... você não entende muito bem o que eu tô falando, sabe? Por clientes e pelos próprios... Sim. Assim, patrões, assim, que eu tinha. E dali, eu pedi demissão depois de uns 2, 3 meses. E falei, não quero fazer mais isso, não. Aí, no dia seguinte que eu pedi demissão, recebi uma ligação de uma pessoa que tinha uma loja de carros seminovos brasileiro. Sim. Em Low, que falou assim, a gente tem assistido os seus vídeos e a gente viu que você parou de fazer vídeo. Você saiu? Aí eu falei, saí. Aí ele falou assim, então... Então foi desse jeito que você meio que encaixou. Pra brasileiro, sim. Aí eles falaram, então a gente quer te entrevistar. Eu falei, mas quando? Agora. Aí eles, amanhã. Aí eu sempre fui assim. Bora. Falei, então Surge tá, tô indo. Vamos. Aí falei, tô indo embora então. Aí no dia seguinte eu fui lá, eles falaram, pode começar hoje? Já pode ficar aí? Aí eu falei, posso, já vou ficar aqui. E nisso você já tinha sua filhinha? Não. Não tinha ainda? Não. Tá. Quando eu divorciei, foi um momento, tipo assim, foi bem conturbado, mas foi um momento que eu cresci mais. Sim. Que eu mais, assim, me vi assim, eu não preciso crescer por mim e por ela. Ela tinha 1 ano de idade, eu fui morar com a minha irmã. Eu trouxe a minha irmã quando eu estava com 3 anos dos Estados Unidos. Eu trouxe a minha irmã pra cá, minha irmã morava no Brasil. Trouxe ela pra cá com o meu sobrinho, com o marido dela. E aí, minha irmã se divorciou uns 3 meses antes de mim, aqui nos Estados Unidos também. E tava morando ela e o filho dela num apartamento de 1 quarto. Aí passou 3 meses, eu me divorciei também. Aí eu fui pra lá com a minha filha e morou eu, minha irmã e os nossos 2 filhos por 3 anos. Não, uns 2 anos. 2 anos. Tem 1 ano que a gente não mora junto mais. Sim. Então a gente morou por 2 anos junto, uma ajudando a outra. Eu passei desse jeito também com minha mãe. Minha tia, foi assim, eu lembro. A gente cresceu junto uma época. Exatamente. Uma ajudando a outra. E com isso, eu resolvi, encarar uma outra loja de carros. Eu tive uma outra loja de carros em Low. O melhor amigo do meu ex-marido me ofereceu. Eu falei assim, não, vem ser minha sócia e tal, de loja de carros. E eu fui e falei assim, não, beleza, eu vou ser. Aí eu entrei pra essa loja e eu levei minha irmã. Minha irmã não E como que surgiu isso? Ele simplesmente ligou um dia e falou assim, vem ser minha sócia numa loja de carros? Sim. Assim, através do pai dela, do pai da Sim. Ava. Mas foi basicamente isso. Só que a gente ainda tava nesse processo da separação e tal. Então, quando separou mesmo, aí eu abri mão dessa loja. Então, foi tipo assim, foram 6 meses. Sim. Onde eu tinha esperança, meio que aceitando, assim, de uma forma, não, vamos fazer nessa loja e vai dar certo. Sim. Mas aí depois, quando eu vi, não vai dar certo e tal, então eu saí da loja também. Enfim, mas nesses 6 meses eu peguei a minha irmã, ensinei ela inglês, ensinei ela tudo sobre carros. A minha irmã não sabia nada. Minha irmã, sabe uma pessoa assim, pega uma pessoa e fala assim, você não sabe vender nada. Não vende nem um avião de ouro, assim, por $1. Não vendia. Camila era muito, assim... Não era muito vendedora. Muito boa de coração. Muita pessoa dá 30 voltas nela e ela fala, não, leva. Certo. Então, ela era assim, ela tinha essa personalidade que é ótima para várias coisas, né? Hoje, a minha sócia, assim, braço direito junto com a Débora, mas foi construído, sabe? Eu não tenho paciência. Então, Sim. eu fui uma pessoa péssima para ensinar ela. Eu falo assim, mesmo. Péssima para ensinar inglês,
péssima pra ensinar sobre carro, porque eu xingava ela o tempo todo. Quando que ela veio pra cá? Ela veio pra cá em 2018. Então, um pouco tempo, né? Você já tava com quantos anos nos Estados Unidos quando ela veio? 2019 ela veio. Eu tava com 3 anos nos Estados Unidos. Ah, legal. 3 anos nos Estados Unidos. Então eu não tinha muita paciência, não. Mas aí enfim, tá, no meio desses aprendeu. negócios de loja de carro, antes de você ter muita paciência de ter treinado elas, teve uma época que você trabalhou num banco também, não foi? Foi depois. Ah, foi depois. Então tá. Então aí você ensinou ela. Ensinei ela tudo de carro. Aí exatamente nessa época que o divórcio aconteceu de assinar e tudo, eu falei, eu não quero mais estar nessa loja. Mas eu treinei minha irmã por 6 meses. Eu falei, Márcio, ela vai ficar com você. Ela sabe, tipo assim, ela vai ser uma outra Aline. Ela sabe tocar a loja, sabe fazer tudo. E eu recebi uma proposta de um banco. Certo. Então agora eu vou fazer isso. E aí você topou a proposta do banco e Eu foi. fui pro Ash Lake. E ela ficou no dealer. Ficou na loja que eu tinha antes. E essa loja era onde? Era em Low. Aí ela ficou lá por mais uns 8 meses. E eu fiquei no banco poucos meses, porque começou o Covid. E depois que eu fiz um treinamento em Los Angeles, mandaram a gente de volta e mandaram embora todos os novatos. Então, tipo, no meio do Covid eu fiquei totalmente desempregada. Uau. E aí Mas eles não estavam financiando nessa época? Porque Eles- foi uma época muito boa pra carro, né? O Covid, não foi? Como que foi pra você nessa época? Não, mais ou menos, né? No início, não. Quando começou a ficar muito boa o mercado de carros, foi mais ou menos uns 5, 6 meses, né? Depois que estourou o Covid. Porque os primeiros 5, 6 meses as pessoas estavam com medo. Sim. Mas depois desses 3 meses, foi 3 a 6 meses, não foi? Mais ou menos? Porque eu lembro que o pessoal começou a comprar carro pra fazer entrega, a gente tinha aquele tanto Mas de seguro então, aparecendo. o pessoal começou a comprar carro mais ou menos depois de uns 3, 6 meses que estourou o Covid e também começou a receber muito incentivo do governo. Eu mesmo estava em casa com as 2 crianças, com a minha e da minha irmã. E minha irmã trabalhando, porque ela não tinha como receber o mesmo incentivo. Então eu resolvi ficar com as 2 crianças, porque a escola estava fechada. Tudo fechado, acabou. É o mundo, Escola o mundo fechada. derreteu. Exato. Escola fechada. Então, o que acontece? Eu comecei a cuidar das crianças e ela tava trabalhando. Então, depois de uns 6 meses, as pessoas começaram a pegar confiança e guardando muito dinheiro. Eu mesmo guardei muito dinheiro no Covid. E fazendo muito pouco. Fazia só o incentivo. Mas como você não tinha como gastar, você não tinha com o que gastar. Sim, sim, sim. Então, aí começou a aquecer bastante o mercado de carros. Aí, a escola voltou. E eu fui trabalhar numa outra loja de carros que eu fui convidada. Em Peabody. Dali, fiquei uns 5 meses também. E aí, veio a Beverly. Que é a de hoje, que já tem 2 anos e meio. Que legal. E aí você começou trabalhando pra essa loja Beverly? Você comprou a Beverly? Não. Como que foi? A proposta que fizeram pra mim também foi de sociedade de novo. Mas era assim, eu te vendo metade da sociedade, eu vou continuar abastecendo a loja com carros, fazendo essa parte do abastecimento de carros, e você vai vender, financiar, entregar, Você fechar toca operacional seguro. e eu entro com o capital. Tudo. Praticamente isso. Não o capital, né? Porque ele me vendeu a metade. Ele me vendeu a metade. Olha só, a mentalidade é a seguinte. Naquele momento era isso que eu tinha. Certo. E eu sempre fui muito assim. Mesmo sabendo que eu vou trabalhar demais, se eu achasse que no futuro eu tinha uma chance de que aquilo virasse uma coisa só minha ou que aquilo virasse uma outra coisa, eu sempre encarei. Mesmo pensando, as pessoas O segredo é esse, né? Tem muita gente que entra nessas oportunidades e não aproveita, né? A pessoa Ou fica, às vezes analisa rejeita. demais. Analisa Analisa demais. Ou não ele- tem coragem de rasgar as mangas e botar pra fuder, porque tem muita gente que... Muita gente quer ser empreendedor, quer ter o sucesso do empreendedor, mas poucos estão dispostos a o quê? Pagar o preço. A pagar o preço. É verdade. Muita gente quer ser empreendedor, poucos estão dispostos a pagar o preço, tá disposto a sacrificar, a sangrar. Quanto tempo você perdeu com a sua filha pra fazer esse negócio funcionar? Não, olha, sozinha ali, sozinha foram 8 meses. Sozinha. Vendendo, financiando. Quem tem loja de carro sabe o que é. São funções, eu fazia função de tipo 5, 6 funcionários, eu fazia sozinha. Sensacional. Eu vendia, financiava, eu entregava o carro, checava, eu arrumava o lote, eu limpava os carros lá fora. Sim. Eu já troquei bateria. Eu tive que ensinar. Hoje a gente tem o Rogério que faz toda essa parte da manutenção. Mas meu tio tem 64 anos. Eu ensinei meu tio, eu e a Débora. E a gente ensina até hoje. A gente ensina ele mecânica, a gente ensina ele tudo. Como é que faz o freio? Peraí, vem cá, tio, assiste no YouTube aqui, ó. Não, tudo. Não, tudo. A gente ensina pra ele a dirigir um carro e falar, a ouvir o barulho e falar, isso é freio. Ouvir e falar, isso é amortecedor. Ouvir e saber o que é. Porque hoje eu dirijo qualquer carro e falo pra você, o problema é esse. Aline, conta pra mim aqui. Qual que foi a maior dificuldade que você teve nesse processo aí de empreender? Porque foi tudo novo pra você, né? Você tava trabalhando, mas você entrou de sócio, já caiu pra dentro. Qual que foi o maior perrengue que você passou?
Olha, eu tive muito, assim, no início, perrengue financeiro, porque, por exemplo, uma loja nova, assim, de carros, você sabe que você vai fazer dinheiro depois de um ano e meio. Primeiro você vai investir. Como você investe sem dinheiro? E como você paga as suas contas se aquela loja não te dá dinheiro ainda? Então, eu tive muito perrengue, assim, de acreditar primeiro, né? naquilo. O ovo ou a galinha. E de acreditar naquilo. Falar assim, não, vai virar. Entende? Até lá, eu tenho que aguentar minhas pontas. E eu tenho que trabalhar, tipo, 15 horas por dia sem ver virar. Então, eu falo muito sobre isso. E a gente estava conversando sobre isso quando a gente estava vindo pra cá. É acreditar no processo. Isso é o mais difícil. Porque muitas pessoas colocam uma meta. E isso é ótimo. Você tem uma meta ali lá longe. Eu tenho várias. Correto. Mas, se você não celebrar cada vitória, você não vai chegar nessa meta. Porque você vai perder o interesse por aquilo. Você vai desistir antes. Porque não existe assim, eu quero ir naquele espelho ali. Mas quantas coisas tem? Eu vou ter que levantar, eu vou ter que empurrar essa cadeira, eu vou ter que andar aqui em volta dessa mesa. E isso tudo são obstáculos, né? De uma forma, assim, que na vida a gente vai encarando. E eu sou muito de dar minha cara a tapa e vou encarando os desafios. Mas até pessoas que são assim, chega um momento que a gente fala, pô, quantas cara a tapa eu vou ter que dar pra poder ver funcionar, né? Então... Não é fácil. Não é, mas é muito worth it. Eu faria tudo igual. Se você voltasse atrás, você faria de novo. Igual. Metia o pé na jaca. Tudo igual. Que legal. Não mudaria nada. E aí um dia você deu uma ideia sempre estudiosa, decidiu estudar. Falou, pô, vou fazer um curso de negociação na Harvard. Como é que surgiu isso? Isso surgiu quando, no meio de um monte de coisa, eu tava comprando meu sócio fora já. Tava no meio dessa negociação de tirar ele. Eu tinha uma empresa de transporte com ele também. A gente tinha dois caminhões que mandava que levava 7 carros pra Flórida. Tudo em 3 anos, você desembolou tudo? 2 anos. Porque o último ano ele não estava mais na sociedade, então foram 2 anos. Mais ou menos 1 ano e meio, nem chegou a 2 anos. Então a gente tinha uma outra empresa paralela que a gente teve que vender Essa empresa era Beverly Auto Sales. Best Services LLC. Best Services LLC. E a Beverly Auto Sales era de dealer, de car dealership. Sim. Então a gente estava com esse projeto, a gente estava vendendo tudo. Ao mesmo tempo, eu falei, eu vou fazer um curso, porque eu sabia que para uma coisa futura, que eu tenho bastante interesse em cavar mais, que é a pre-order, né? Que é comprar os carros já destinados àquele cliente, para não ter dinheiro sitting, né? Não ter dinheiro sentando no lote, já comprar o carro para o Thiago. O Thiago quer um 2021 Audi desse jeito, dessa cor e tudo. Então, como eu queria investir muito nisso, eu sabia que por ser mulher e ser jovem, eu já tinha uma coisa against me, né? Contra mim. Porque o mercado, ele é bem machista. Esse mercado, principalmente. Mas o mercado, em geral, ele é um pouco machista. Então, eu falei, se eu não tiver qualificações e coisas que venham ao meu favor... Eu tô em desvantagem. Eu tô em desvantagem. Então, eu falei, eu vou ter que estudar. Eu vou voltar a estudar. E o que eu pensei? Na verdade, eu pensei da forma seguinte... qual é a universidade que as pessoas mais comentam? Harvard. Sim. E eu falei, o que o brasileiro, tipo assim, fala, nossa, qualquer cursinho que você faz aqui, brasileiro, nossa, meu Deus do céu, porque parece tão inalcançável que as pessoas não param para analisar que é super possível. Então eu falei, pegando a massa, o pensamento da massa, eu falei, eu preciso fazer um curso em Harvard e eu preciso fazer um curso que vai melhorar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, eu sabia que se eu colocasse um diploma de Harvard atrás de mim no meu escritório, eu ia atrair mais confiança. Você fez igual a Kardashian. Eu ia atrair... Tirou a foto lá, graduei da Harvard. Não, eu ia atrair mais confiança do meu público. Peraí, ela é uma mulher, ela tem 27 anos, mas ela tem esse conhecimento que um cara de 50 não tem. Sim. Então, e é um conhecimento voltado para minha área, negociação. E também não existe conhecimento perdido. Não, eu ia aprender muito. E como que foi a classe? Nossa! Velho, eu era meus professores, o dono da Microsoft, o diretor da HBO. Sim. Tipo assim, era gente assim, que eu falei, eu nunca teria conhecido. Nunca teria. E foi pessoalmente ou foi virtual? Foi virtual. Que legal. Mas a gente tinha encontros, tipo assim, depois... Até hoje eles me chamam para encontros pessoais de network, porque quando você faz um curso com eles, você é convidado. Sim. Mas assim, foi excelente. E ao mesmo tempo, então, eu tava tirando, né, o meu ex-sócio, vendendo a empresa de transportação que a gente tinha,
fazendo esse curso, escrevendo meu livro. Eu lancei meu livro no mesmo ano. E isso foi em dezembro, né? Em janeiro, a gente comprou o prédio da loja. Porque o cara queria vender de todo jeito. Eu fiquei com medo de vender pra alguém que ia querer me tirar de lá e não ia querer me alugar. Eu falei, pronto, vou ter que tirar dinheiro de não sei de onde mais. Eu falei, um prédio comercial, a entrada era muito alta. Eu falei, meu Deus do céu, como eu vou conseguir isso? E em fevereiro eu graduei. Então, foi tudo, assim, uma linha bem... Foi 6 meses, assim, conturbados. A pressão era lá no alto. Eu trouxe meus pais pra cá pra me dar mais suporte com a Ava. Sim. E suporte com a loja. Meu pai tem 30 anos que mexe com carro no Brasil. Ah, que legal. Então tá na genética, já tá explicado de onde que veio a ideia. É um pouco diferente, né, do Brasil pra cá. Mas tá no meu DNA. pai pegou muito rápido. E meu pai cuida da loja assim como se fosse o bebê dele. Quando ele tá aqui... Qual que é o nome do seu pai? Jeff. Ah, o Jeff, não é o Rogério, não. Rogério é o meu tio. É seu tio. Então em família. Meu tio mora aqui, a gente contratou ele. Ele foi 22 anos cozinheiro. Eu fui a única pessoa que tirou ele da cozinha, né, Débora? Salvou começou ele. a ensinar ele sobre carro. Sim. E a Débora também ensina bastante, porque a Débora, ela é expert em Então, pra comprar quem tá peça. acompanhando, a gente é sensacional. Olha só como que uma ideia, certo, pode criar oportunidade pra família toda na terra do Tio Sam. Se você não acompanhou isso aqui até agora, um dos fatores que levou essa menina a ter sucesso é o quê? Coragem, número 1. 2, educação. E 3, suporte. Muito. Muito suporte. Minha família, meus amigos, todos. Assim, Aí ninguém faz nada sozinho. Eu não tenho o que falar. Eu sempre falo que uma equipe, ninguém chega longe sem uma equipe. Eu posso chegar até aqui e vou ficar aqui. Como equipe, talvez eu demore um pouquinho mais, porque a gente vai, né, estruturando, treinando, mas eu vou chegar muito mais longe. Então, assim, a Débora veio 2 anos atrás da minha vida, 8 anos comprando peça. Então, ela é expert em comprar peças. Qualquer carro dá qualquer problema, ela sabe comprar peça. 13 anos financiando o carro. Então, assim, paperwork, ela paga as contas da minha casa. Ela fala, todo mês ela pega todas as contas da minha casa. Ela vai na minha casa, no correio, tira as contas e paga. Então, assim, ela Facilita a vida um pouquinho, né? cuida da minha vida. É muito bom. Ela só não faz exercício pra mim, né? Que aí já é demais, né? Eu tenho o Dan. O Dan é essa pessoa da produção aí que acompanha. Tem o Matheus aqui também. Na verdade, tem uma equipe sensacional. Uns que de vez em quando falam algumas coisas no Slack, igual você viu mais cedo aí, mas tirando esses, entendeu? O resto é maravilhoso. Tem sempre alguém. Sempre tem. Tem sempre alguém Mas que você sabe alfineta que o isso coração é pra- da gente, mas faz parte. Pra roubar a nossa alegria, mas a gente não pode deixar, né? Pode, deixa não. Você tem, olha, a vida do empreendedor é o seguinte: the show goes on. Com você ou sem você, Exato. vai acontecer. Eu tenho isso na minha Na cabeça. verdade, quem tipo assim, né, fecha ali com você, vai com você pra sempre, Sim. velho. Mas quem não fecha também, a gente tem que entender que as pessoas têm fases. Nem Sim. todo mundo que passa pelas nossas vidas, elas vão ficar ali por todo The show Aquela ali goes é uma on. fase que ela tá vivendo, que ela vai trabalhar com você por 3, 4 anos e dali ela vai fazer outra coisa. Sim. E acontece, gente. Nem todo Desenvolve, mundo da nossa cresce. equipe vai ficar com a gente pro resto da vida. Evolui, entendeu? Sem dúvida. Agora, a Débora, ela é obrigada, né? Ela... Não tem opção. E qual que é o plano pra Ava? Ela vai pro ramo de carro também? Ela já tá aprendendo já? O plano dela é o que ela quiser. Eu sou muito aberta. Que legal. Ela tava comigo sábado passado na loja, ela falou assim, muito engraçado, que fala assim, o plano dela é o que ela quiser. Eu não sou a favor, nem assim, quero martelar college. Sim. Eu quero o que for o melhor pra ela. Conhecimento nunca é demais. Nunca. Eu sou super a favor de conhecimento. Pra quem formou em Mas não biotecnologia, necessariamente ela precisa, sei lá, ir pra Harvard. Sim. Não. Se ela não quiser, beleza, No that's pressure. ok. Mas ela precisa ser uma pessoa focada no que ela quer, entendeu? Isso é uma coisa que eu passo muito pra ela. E sábado passado ela tava comigo na loja, você falou de carro, e ela falou assim, mamãe, eu falei assim, filha, vamos embora, deixa sua tia agora, que minha irmã tava lá. Aí ela falou assim, não, mamãe, vamos ficar um pouquinho mais, eu preciso pegar mais money. Precisa pegar mais, mas ela já tá pegando as manhas já. Pegar mais money. Aí eu falei assim, não, filha, vamos embora. Aí ela falou assim, aí entrou um cliente. Aí o cliente falou assim, eu quero ir no banheiro. Aí eu falei, beleza. Eu falei assim, vou levar o cliente lá no banheiro. Fui mostrar onde que era o banheiro. Ela veio atrás de mim. Eu falei, meu filho, que você tá vindo atrás de mim? Pode esperar. O cliente quer ver onde tá o banheiro. Mas eu quero mostrar pra ele o banheiro. Eu também quero ganhar dinheiro. Ela já pegou as manhas já. Chips e tudo mais. É isso Aí aí. ela voltou e ela tava mexendo as coisas no meu computador. Assim, eu falei, filho, o que você tá procurando? Ela, o money, ué. Cadê o mano? Aí eu falei assim, ué, mas o que você tá fazendo? Ela falou assim, ué, mas ele não comprou? Ele tem que pay. Ele comprou, tem que pay. Aí a minha irmã, tipo, acreditou. Ela falou Rachou. assim, o que ele comprou? Aí ela, a gente vende carro. Ela Cadê falou, o dinheiro do carro? a gente vende carro.
Às vezes ela entra nos carros que... Todo dia eu tô com um carro diferente, Sim. que eu testo os carros. Eu não tenho carro. Eu, tipo assim, na minha vida eu coloquei isso. Enquanto eu não precisar, eu não vou ter essa despesa. Correto. De car payment, nem nada disso. Seguro. Você usa do lote. Sempre. Aí ela fala, mãe, isso é um customer car? Aí eu falo, é um customer car. Aí de vez em quando ela deixa cair alguma coisa, ela fala, ai, mãe, ele vai brigar comigo, eu sujei o carro dele. Então ela é muito Ela assim... já tem um mindset já, ela já sabe do valor. Ela já tá pegando, sabe? E aquela menina, ela vai vender. Vai ser vendedora. Não, mas aprende. Eu sou empreendedor por causa da minha mãe. Eu cresci do lado da minha mãe empreendendo. Então eu aprendi. Ela é muito... E ela é idêntica a mim. Ela é melhorada pro piorado. Uma versão mais avançada. Ela pega assim, Aline ó, 2.0, versão turbo. ela me manipula. Em uma sentada comigo de conversa, ela me manipula. E aí quando eu vou ver, ela tá... Ela sabe. Já sabe. Eu tenho uma de 4 anos também. Ele sabe o que estão fazendo. Mas loucura, velho. Mas aí a Beverly foi isso. Foi... E aí esse preconceito no mercado de carro? Porque igual do seguro, né? Tipo, é uma indústria bem machista, bem misogynista. Como é que foi quebrar essa barreira e falar assim, não, eu sou dono disso aqui, eu que toco? A gente Mulher quebra... A jovem. gente nunca quebrou essa barreira, né? A gente quebra todo dia, né? Porque até hoje, muita gente entra e fala, eu quero falar com o dono. Desse jeito. É. E eu faço de louca. Eu falo, peraí que eu vou ligar pra ele. Eu falei, só um momentinho. Aí eu pego, assim, eu ligo pro meu pai. Tipo assim, e eu tô nem aí. A melhor coisa que tem Eu não tô nem aí. quer Eu reclamar chamo com o meu dono e fala, tio. peraí, conversa com... Eu chamo meu tio e tal. E meu tio fica assim, né? Meu tio, tipo assim... Fica assim, não sei nem o que falar. Como assim? Quer falar com o dono? Você tá me chamando? Você tá louca? Tipo assim, meu tio fica... O que eu falo pra ele? É muito engraçado. Porque é até difícil, né? Porque o cara chega e vê uma menina nova. Eu sou muito com nova, aparência né? boa. Pá, ali tocando o negócio. Fala assim, não, essa é secretária? Já assume, né? E esse é um problema muito grande da gente assumir as coisas. Sim, teve cliente uma Os vez... labels. Nem era cliente, né? Uma pessoa que parou lá na porta da loja, né? Que pedindo ajuda pra gente dar um jump no carro dele. Entrou, quando ele abriu a porta, tava eu, a Débora e a Camila. Que, por muitas vezes, a gente não tinha outros funcionários. Era nós 3 que girava a loja inteira. Tocava o negócio inteiro. Ele abriu a porta e falou assim, eu precisava de ajuda, mas vocês não vão conseguir me ajudar. E foi fechar a porta e a gente falou assim, beleza, né? Aí ele voltou e falou assim, não, porque eu tô com um problema aqui, minha bateria tá ruim, que não sei o que e tal. E aí a Débora foi e falou assim, não, mas ela ficou puta. Porque ela fica ela não fica puta, fica prostituta, né, amor? Fica prostituta. E aí ela foi e falou assim, não, se você, né, acha que a gente não consegue te ajudar, a gente não tem como te ajudar, não. Se nem é nosso cliente, o que a gente vai fazer por você? E aí ela foi lá fora e falou assim, não, mas a gente vai te ajudar. Aí ela pegou o jump e falou assim, sua bateria não tá ruim. Eu fui lá fora, eu falei assim, não, Aí faltou a Débora analisar o alternador do cara. eu vou dar o jump pra ele. Aí, eu ainda dar o jump. Aí ele falou assim, eu falei assim, segura, o mínimo que você tem que fazer é segurar essa caixa pesada. Eu falei, segura essa caixa aqui. Aí eu indo com o fio vermelho no vermelho, aí ele, é assim mesmo? Eu falei assim, senão se você quiser fazer o inverso, a gente vai acabar com o seu fusível. Aí eu falei assim, não, vou deixar assim. Aí eu falei, segura ele. Ele falou assim, ai, mas eu não vou tomar choque. Eu falei, não. Segura não sabia. no plástico. Eu falei, não vai tomar choque. Aí eu fui lá, fui dar... A quantidade de homem que não sabe trocar um pneu. Velho, sem noção. Aí eu fui... Aí eu falei assim, aqui, sua bateria não tá ruim, não. Você deixou a luz acesa de dentro. Ele ficou vermelho. Ele ficou tão sem graça. Tomou uma aula da Patrícia. Da Patricinha. Não, a Débora... Das Não, Paty. tem dia que a Débora, ela, tipo assim... Ela é bem calma, sabe? Mas aí entrou um outro cliente, um senhor que Ela é virou... bem calma até quando... Até aquela história. E sabe o que eu já percebi? Porque tem hora que eu fico assim, sem reação. Tipo, tô ali de boa. Tem tanta coisa que eu tenho na minha cabeça pra resolver, que eu tô ali de boa. Do nada, entrou um senhor de idade e falou assim, eu tô querendo um carro. Onde que eu posso parar? Eu falei, você pode parar na rua, senhor. Ah, porque não tem lugar onde eu parar, não. Eu falei, infelizmente, né, você tem que arranjar uma vaga. Aí ele foi e falou assim, tá bom, eu vou lá então, e quando eu voltar, você vai me vender um carro. Aí eu falei assim, e qual que seria, né, o seu price range? Porque eu sempre pergunto pra pessoa não perder o tempo dela, já tem que procurar a vaga. Aí ele, não se preocupa com o meu dinheiro. Ele falou desse jeito. Eu falei assim, não, eu não tô preocupado com o seu dinheiro. Eu falei, só tô te perguntando qual que é o seu price range, só pra você não ter que parar o seu carro, porque a gente não tem carro menos do que tal valor. Aí ele falou assim, faz o seguinte, eu quero comprar um carro de $1, pode ser pra você? Desse jeito. Aí você falou, não, não, 1-800 Car for Kids. Não. Eu não falei nada, fiquei sem reação. E ele falou assim, faz o seguinte, chill out e daqui a pouco eu volto. Tipo, ele me mandou, tipo assim, cala a boca, fica na minha. Daqui a pouco eu volto e você me atende.
Quando ele saiu, eu fiquei de boa. Sim. A Débora levantou e ela xingou ele todo. E ela falou, aqui você não compra carro, a gente não quer vender carro pra você. Ele falou assim, mas você é burra. Você não... eu tô aqui pra comprar, você vai perder meu dinheiro. Ela falou assim, a gente não precisa do seu dinheiro. Mas acho que é saber também, né, o perfil do cliente, porque quando você trabalha com seminovos no mercado americano, muita gente não entende isso. Para quem está acompanhando a gente aqui, tá? Essa situação é que os estacionamentos de carro aqui são abertos, então aparece cada cookie, né? Que são bem cookie mesmo, são situações bem bizarras, né? Que aparecem no lote de carros usados todos os dias. Nós tivemos poucas pessoas assim, né? Sim, pouquíssimas sim, em 3 bizarros. anos. Não, mas sensacional. E hoje é o seguinte, quando você olha aí pra onde o BAS tá aqui, o BAS Gomes Groups aqui, né? O que BAS significa? É Beverly Auto Sales, BAS Gomes BAS. Group. BAS Gomes Beverly Auto Sales. Mas peraí, no meio do caminho surgiu um livro ainda? Você teve tempo pra fazer um livro? Escrevi. O que você escreveu num livro? Minha biografia. É minha história. Sensacional. No meio dessa correria toda. A coragem comprando de ser sócio você. fora. A coragem de ser você. Gente, aqui ó. E aí você fala que você não tem tempo, né? Mãe, tocando 2 negócios, comprando sócio, lançou um livro. É. O que você faz da meia-noite às 5 da manhã? Né? Tem essa história, Tem, né? tá disponível ainda? Eu trabalhava, assim, na época que eu tava escrevendo o livro, eu tava trabalhando na Beverly durante o dia, mas de 4 a 6 eu estudava no curso, porque eu tava fazendo o curso de Harvard durante esse momento também. Eu tava comprando o meu sócio fora, sendo mãe, porque mãe solteira. E, enfim, é complicado. Mas assim, eu trouxe meus pais várias vezes, sempre foi a questão do apoio que a gente tá falando. Meus pais sempre foram uma rede de apoio incrível. Incrível. Isso não aí tenho o que falar. né, é a base. Hoje, né? a minha mãe tem 2 anos que ela é vendedora da Beverly. Ela foi gerente da Nissan por 15 anos. Ela ganhou como melhor gerente do Brasil em 2018. Então ganhou, pô, tá na família, ela ganhou então. uma viagem pro tá na Chile. genética. Tá fácil, gente. Tá fácil. Isso aqui tá na genética da criança. Ela fez biotecnologia, eu não sei nem pra quê. Meu pai, né? Seu pai queria que se tirar do ramo de carro, você voltou e trouxe todo mundo junto ainda. Minha mãe saiu da Nissan, pediu demissão. Ah. Foi trabalhar na Beverly. Hoje minha mãe é home office faz 2 anos. Melhorou muito a qualidade de vida dela, porque ela era muito estressada na Nissan. Meu pai, ele ainda trabalha com um amigo dele, mas, tipo assim, o maior Mas dinheiro... todos os dois estão aqui. Não, tá no Brasil. Tá no Brasil. Minha mãe é home office. Minha mãe é só no telefone, lá no sítio deles, na fazenda deles, em Juiz de Fora. Bom de demais. boa. Meu irmão é marketing, time de marketing. E meu irmão agora tem um funcionário que é o Duane também, que ele trouxe pro time de marketing. Aí eu trouxe minha irmã pra ser minha sócia. Trouxe meu tio pra trabalhar na parte da manutenção. E seus pais vêm pra cá de vez em quando também? Eles sempre vêm. Sim, mas vem no verão, né? São inteligentes, não vem nesse frio. Não, né? vem no inverno. Vem quando eu chamo. Quando eu falo assim, eu quero que vocês venham agora, que eu tô estudando, fazendo um livro, não sei o que lá. Backup. Quando eu falo, eles sabem. A Ava tá com saudade, vem. Eu faço essa loucura toda, eu compro a passagem deles, em 3 dias eles estão aqui. Eu faço essa doideira. Imagino. Mas as pessoas da minha volta, elas têm que ser assim, tipo, prontas pra vida. Igual eu falei, Débora, a gente vai na Fórmula 1. Aí ela falou, hã? Eu falei, nós vamos na Fórmula 1. Vocês foram? Não, a gente comprou pra outubro. Tá Qual? comprado. No Brasil? Aqui. Ah, A que gente legal. vai no De Texas. Miami? Ah, no Texas. Show. A gente queria ir no Texas. Sensacional. Porque a gente nunca foi em Miami. A gente, quer dizer, a gente sempre vai em Miami, a gente nunca foi no Texas. Aí eu falei assim, Eu fui vamos no comprar. São Paulo, foi sensacional. Falei, vamos comprar de uma vez. Aí ela, vamos. Aí minha amiga no passado, eu falei assim, eu tô querendo viajar. Aí eu falei, vamos pra Paris. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, comprei. Falei, vem daqui 2 dias. Então eu tenho, minha melhor amiga... Só um pouquinho de impulso. Tem. Minha melhor amiga no Brasil, eu só tenho uma. Perfil de empreendedor? Impulso. Impulso? Bora, vai lá e faz. A gente faz. Vamos Não fazer, sei, faz. eu sempre fui assim. Aí que rolou? Que essa amiga, desculpa te interromper. Eu só tenho uma amiga no Brasil. Tipo assim, eu saí de lá e só ficou ela, minha melhor amiga, desde os 15 anos. E é muito louco que eu falo assim, né? No Brasil as pessoas não têm tanta oportunidade, não ganham como a gente. Então, às vezes as pessoas falam, mas por que você vai pro Paris, você podia pagar só a sua viagem e tudo mais? Eu falei assim, eu vou fazer a viagem sozinha, qual a graça? Qual a graça que eu tenho? Então, eu prefiro ter poucas pessoas no meu círculo, mas ter pessoas que falam assim, não, eu faço um esforço a mais, que pra mim nem é um esforço, porque pra mim aquela pessoa ali presente é o que eu preciso, do que eu ter um círculo gigante que
pra mim não faz diferença. Eu tô Sim. aqui, mas tô vazia, sabe? Sim. Eu gosto de sentar e falar, cara, eu confio em você. Eu Sim. posso trocar uma conversa com você. Eu sei que amanhã, se eu precisar de você, você vai estar aqui, entendeu? Então, eu tenho isso. Eu tenho a Carol, que é uma amiga só no Brasil. Eu tenho meu pai e minha mãe no Brasil, que se eu falar pra eles virem pra cá e ficar 6 meses, eles ficam. Inclusive, eles vão vir agora em maio, vão ficar 1 ano, porque eles vão ficar até chegar o green card deles, Sim. que eu tô aplicando. E eu tenho a minha irmã e eu tenho a Débora. Eu tenho 3 amigas. E é isso. Na minha vida é só isso. Sensacional. E agora a empresa roda bem com família, com amigos, e vocês estão crescendo. E vem agora essa fase difícil de... É louco demais. As pessoas falam assim, né? Ah, quem contrata a família. Nossa, muito complicado. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando o relacionamento familiar é bom, funciona. Quando não é, é uma merda. Então, é bem específico. Eu brinco muito. Tem que ter essa base, tem que ter o relacionamento. Porque se não tiver... É igual casamento, né? Você já tá uma porcaria. Você tenta inventar moda pra ver se conserta, piora. Contratar a família do mesmo jeito. Se o relacionamento já é instável, você contrata, piora. Aí você perdeu o parente ainda. Perdeu o funcionário e o parente. Então, mas eu não tenho esse problema comigo, porque eu sou Não, mas isso muito que eu tô te racional. falando. Aí, e as pessoas que estão à minha volta, elas sabem disso. Então, assim, meu tio, ele é muito racional também. Ele é assim, ó, beleza, quer que faz isso? Tô fazendo. E é muito louco, porque a gente virou uma família, até a Débora, que não é família, já é família. Sim. Às vezes, a gente fala, ela chamou meu pai de pai, fala, o pai, o tio. Já tá conectado já. É tudo assim. Então, assim, funciona demais. Quando meu pai tá aqui, é meu pai e meu tio na mecânica, na parte de manutenção. A minha mãe fica em casa, porque ela, lá em casa, ou lá no Brasil, ela faz a mesma função de telefone, é leads que ela lida. A minha irmã é minha sócia e mexe mais com vendas. Eu não mexo mais com vendas. Essa semana agora eu tô, porque ela tá de férias, tá lá na Disney. Hoje é aniversário dela. Ah, que legal. E hoje eu só faço administração. Você já começou a estruturar já a empresa. Eu faço administração e eu faço a compra dos carros, que é muito importante. Sim, a parte mais importante, né? É muito importante. Comprar é mais importante que vender. Se você compra bem, você vende bem também. A Débora faz toda a parte de paperwork, toda a parte de financiamento. Então, assim, cada um tem a sua função. Aí tem meu irmão, que é toda a parte de marketing. Então, nós somos uma equipe pequena, de 9 pessoas, porém, gira, assim, flawless. E agora, esse ano, a gente tem um projeto de construir no prédio que a gente comprou. A gente quer construir o 2º andar para colocar vendedores. E no meio do caminho disso tudo, você conseguiu comprar o prédio ainda, né? Comprei o prédio. Sensacional. O estacionamento, onde ficam os carros e tudo mais. O prédio e o lote, né? Tava tudo junto. Que legal. A gente esqueceu de contar essa parte. E como que surgiu isso? Conta pra mim. Então, quando eu comprei o meu ex-sócio fora, o dono do prédio, chama Joey, ele tava querendo vender. E eu falei assim, gente, se ele vender pra alguém que queira tirar a gente daqui ou que queira demolir, fazer um prédio, eu falei assim, a gente tá ferrado. Acabei de comprar a licença. Não é barato, né? Todo mundo que conhece sabe que a licença de carro é só um papel, mas é caro. É caríssimo, difícil de obter. Exatamente. E o prédio é dono daquele papel. Eu não tenho como pegar o papel hoje da Beverly e abrir uma em Low. Correto. O prédio é dono do papel, então eu não podia sair daquela location. E aí eu falei assim, é o único jeito que eu tenho de ter certeza que eu tô criando uma coisa firme. Certo. E se eu quero construir uma coisa sólida, eu preciso ter certeza de que eu não vou ser tirada daqui, tipo assim, a não ser que eu queira. Correto. E eu sabia que a Beverly estava crescendo muito. A cidade em si da Beverly está desenvolvendo muito, tem muita obra. Não, crescendo muito, linda, cidade maravilhosa. Beverly Peabody, By the Water. Tem muita obra. A gente está exatamente na frente da água e na avenida principal. Uau. Então, assim, eu sei que daqui... Eu na verdade, eu acredito muito que daqui a alguns anos, talvez 5 anos, 10 anos, no máximo, vai acontecer uma oferta muito grande para comprar o prédio. Sim, para desenvolver e outra. E aí, assim, a gente, naquele momento, quando chegar aquele momento também, a gente vai encontrar outro espaço, continuar trabalhando e pegar o dinheiro e flip aquele prédio. Porque aquilo ali é uma fase. Sim. Eu acredito muito nisso. São fases que a gente vai vivendo. Mas é sensacional como que no meio disso tudo você conseguiu executar o prédio, executar a compra do seu sócio e, tipo, você fez do impossível o possível. E acho que isso é empreender, né, Aline? Só que é uma coisa que... Assim, Thiago, eu tenho uma paixão pelo que eu faço. É uma loucura, assim, eu tenho... na verdade, nem sei se posso falar paixão ou se é um vício. Sim. Eu sou viciada em trabalhar. Sim.
Eu sou viciada. É muito gostoso na quando Beverly. você gosta. Principalmente algo que você vê o resultado e você tá ali Meu todos os olho dias. brilha. Tipo assim, tem dia que eu falo assim, nossa, sabe? É muito assim, é meu, sabe? Esse é o Eu diferencial. construí. Quando alguém te dá alguma coisa, você não tem esse brilho. Sim. Você tá feliz, ok. E também é passageiro, porque aquela felicidade ali, tudo que a É gente... temporário, não é seu. Exato. Não tem valor. Ou quando você... Assim, até pode ser seu. Seu pai te deu e tal. Mas você não construiu, não foi seu suor. Não tem, Então, não é o mesmo sentimento de quando foi seu suor. Então, assim, é um sentimento diferente que eu tenho pela Beverly. E é só o começo. Agora a gente quer investir em outras coisas. Eu e minha irmã, a gente tá agora comprando uma townhouse em Orlando. 15 minutos da Disney. Que legal. Pra Investimento, na verdade, Airbnb. Para Airbnb, aluguel. Ela vai cuidar disso. Então a gente tem outras coisas que a gente Já tem. começou a diversificar, já começou a olhar para os A gente lados, precisa né? diversificar, mas de uma forma consciente de que não vai tomar o meu tempo do foco que eu tenho, Sim, que é não vai tirar o aquele. seu foco. Da onde vem o dinheiro? Então, se o dinheiro vem dali, você tem que continuar fazendo da onde Sim. tá dando certo. Aonde tá dando certo. Sim. E você diversifica com coisas que não vão tomar tanto seu tempo. Ou que você vai conseguir, por exemplo, delegar. Sim, Qualquer pessoa pode cuidar de uma conta de Airbnb. Correto. Entende? Então, a gente resolveu ir para esse lado. correto. Não, sensacional. Você passou bastante tempo em Long Island. Long Island tem um perfil de riqueza bem diferente do Brasil e bem diferente de Massachusetts. E hoje você vive numa área que... Ipswich, Beverly... Tem uma área muito rica, antiga também. Ali tem. Ali Tem tem old money. Old money, but like real old money. Que a gente Really brinca old. que até as casas de bruxeiro, né? Porque, tipo, as mansões são gigantescas. São incríveis. Quando a gente traduz wealth, the word wealth, right? From English to Portuguese, a tradução é o quê? Riqueza, né? Aí pra cada um vai ser... Não, direto mesmo, Aham, literalmente. sim, tradução riqueza, literalmente. né? Riqueza, né? Wealth, E quando a gente traduz rico, rich, para português, rico Rich, também, certo? Mas quando você fala de uma pessoa ter uma riqueza muito grande em português, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Pra mim, Não, a primeira coisa que vem na cabeça no Brasil, quando você fala, nossa, a pessoa tem uma riqueza enorme. bens, né? Você pensa em acúmulo, né? Acúmulo, né? O cara tem uma fazenda. tem Acúmulo de dinheiro. Aquela pessoa é rica. Riqueza. Vem de monetário, né? De dinheiro, com certeza. E quando você tem essa Capital. experiência de Long Island, de Ipswich, Beverly, você começa a perceber que riqueza é bem diferente. A qualidade de vida, são vários outros fatores. Valores, qualidade de vida, tempo. Tempo. Eu E aí agora acredito me pergunto pra muito. você. Acelerada. Freia aí. Qual que é a definição de riqueza pra Lá Aline? pra mim. Eu já tava falando, né? Já ia acelerada já. Meu trabalho é te frear. Qual que é a definição de riqueza pra Aline hoje? Pra que passou Aline por todas essas hoje. experiências. Que já viveu... Nossa, essa vida longa, né? Vai aí a terceira Não. idade. Já viveu de diversas formas, né? Em pouco tempo. Eu já passei até fome já lá em Nova York. Porque eu almoçava na casa da minha tia, só comia no outro dia. Não tinha fogão, não tinha nada na minha casinha. Mas, assim, pra mim hoje, a definição é De riqueza. felicidade, tempo de qualidade com quem eu amo. E com certeza dinheiro para desfrutar também aquilo e conseguir compartilhar, né? Acho que seria a palavra, com as pessoas que eu amo. Para mim é isso, felicidade, tempo para aproveitar essa felicidade, para aproveitar e dinheiro, com certeza também dinheiro está envolvido para conseguir desfrutar e também compartilhar uma vida diferente para quem talvez não teria, ou talvez não assim conseguiria chegar num ponto de poder parar e falar, eu vou ficar 2 meses com a minha filha nos Estados Unidos. Meus pais não teriam Esse luxo. Não. Isso é definitivamente riqueza. Sensacional. Imagina que a gente vai estar 5 anos
Lá na frente, 2028. Você fechar o olho. Fecha o olho, imagina, a gente sentou no sofá agora, a gente tá tomando guaraná, comendo pipoca, talvez um moscato aí que já acabou. E a gente tá olhando a história da Aline. Tá passando na televisão esse filme. Qual que é a definição de sucesso? Onde a Aline se vê em 5 anos? Nossa, onde eu me vejo em 5 anos. É. Se eu te falar assim, vai ser muito louco. Adoro loucura. Você quer mais um vinho? Eu quero. Pra essa loucura? Eu Tá bom, então, quero. produção, pega um vinho pra gente lá, então, que agora o negócio vai melhorar. Pensa aí em 5 anos. Não, eu te falo aqui na tora. Calma. Molha o bico. Respira. Que essa parte vai ser boa. Daqui 5 anos a gente vai assistir o filme. Eu espero que seja um filme mesmo, no Netflix. Netflix. Bora. Vamos profetizar o futuro da Aline aqui agora, ao vivo. Que quando a gente fala, vira verdade. Eu me vejo muito, muito conhecida. Porque eu sempre tive, pra mim não é dinheiro mais. Hoje não é mais. Eu já tive muito essa coisa do dinheiro. Mas não que eu tenha chegado onde eu quero chegar. Não cheguei. Não tenho dinheiro assim, nossa. Mas hoje, por ter tido o gostinho e saber como é, eu sei que só ele não vai me trazer a felicidade, o que eu quero. O que eu mais quero é impactar pessoas. Então, eu tenho muito desejo de ser muito conhecida. Eu comecei um projeto ano passado que era começar a estudar para palestrar para várias pessoas. E eu estava conversando com uma agência no Brasil que queria começar a disseminar a minha imagem no Brasil, crescer a imagem no Brasil, para poder conseguir ser uma pessoa que começasse a fazer palestras com relação ao desenvolvimento, toda essa trajetória. Por isso veio o livro. Foi tipo uma caminhada que... É um projeto que você está trabalhando nele há ainda. muito tempo. Sim. Então, uma trajetória onde tinha caminhos, tipo, primeiro um livro, depois um curso, depois isso. Crescer um business do zero, mostrar como é possível. Porque não adianta falar de sucesso se eu não sei o que é fracasso, nunca tive lá embaixo e nunca levantei nada. Né? Ou falar do business do meu pai, não adianta. Então, assim, isso pra mim não funcionava. Então, eu falei, eu vou ter que percorrer vários caminhos que são dolorosos, demanda tempo. Mas, assim, o meu caminho, meu objetivo final é assim, começar a impactar pessoas. Sim. Conseguir transformar a vida, mentalidades, porque as pessoas... Sim. O pouco que eu convivo com clientes, eu vejo como a mentalidade das pessoas é muito fechada. Sim. E essas pessoas têm dificuldade de abrir pro básico, sabe? Então, eu tinha vontade de pegar o microfone e falar para milhares de pessoas. E, por isso, a vontade de pegar um atalhozinho do que a gente conversou antes. Porque eu sei que nesse atalhozinho, com a mentalidade que eu tenho, o plano que eu tenho, eu vou conseguir ter a visibilidade que eu preciso para que isso se torne uma realidade. Correto. Então, em 5 anos, eu gostaria de... Não necessariamente financeiramente, isso é uma consequência, a gente sabe que vai acontecer. Sim. Mas eu gostaria de estar, assim, num âmbito mais de ensinar, aprender. Sim. Numa coisa de transformação, sabe? Interna. De dentro para fora, que as pessoas consigam entender que é muito possível e que tem vários desafios, até mentais, bloqueios mentais que as pessoas sofrem, e que é tão necessário o conhecimento. Então... Em 5 anos você se vê nessa posição. Me vejo. Dividindo. A gente vai estar sentado no sofá assistindo o show do Netflix da Aline Gomes. Imagina meu documentário. Que legal. Sensacional esse bate-papo. Muito construtivo para você, mulher, para você, homem que está acompanhando aí. É possível. Vai ser. É possível. Não, mas é possível fazer o que você fez. Às vezes muita gente olha e fala assim, é difícil, é complexo. Na minha cabeça não complexo. era, só porque a minha cabeça ela se transformou pelo que eu vivo hoje. Então, assim, ninguém ficou, é possível. Isso aqui, o que eu gostaria de fazer com as pessoas, sabe? De mostrar um caminho um pouco mais fácil, de pega na minha mão, olha aqui e tal. Ninguém fez isso comigo. Mas por hoje ver que é possível, apesar de não estar nem na metade do que eu gostaria de estar e que eu quero pra mim, eu sei que é muito, muito possível. Sim. Porque eu não imaginava estar na posição que hoje eu tô. E hoje eu sei que eu não posso take it for granted, mas ao mesmo tempo
Como eu posso falar? Tipo assim, não foi fácil, porém foi possível. E eu sei que é possível muito mais do que isso. Em 5 anos eu espero não estar na Beverly sentada ali. Eu espero que talvez a gente tenha uma outra equipe sentada ali e que talvez eu, a Débora, a Camila, uma de nós vai estar supervisionando aquela equipe já treinada, mas que eu com as meninas a gente esteja num outro nível já do business, crescendo. Sabe? Cada vez mais. Indo pro próximo passo. Próximo nível. Cara, esse bate-papo foi muito gostoso. Obrigado por tirar seu tempo estar aqui hoje, da Ava. Eu acho que você que acompanhou a gente, se você não pegou a visão, volta lá, porque tem vários fatores que levaram essa imigrante aqui a atingir o sucesso na terra do Tio Sam. E pelo que eu entendi, tá só no começo do sucesso ainda, né? 27 anos. Loucura. Segue o canal, curte, comenta, ativa as notificações, manda esse vídeo para quem deve escutar aí. E, Aline, obrigado por dividir esse conhecimento comigo hoje. Obrigada por me convidar. Não, foi sensacional o bate-papo. Adorei escutar a sua história. Tem o livro da Aline. Então, o livro físico a gente tem lá na loja, mas tem um site que é alinegomesbook.com, que se comprar ele pode vir em português ou em inglês. Eu também fiz ele em inglês. Sensacional. Aline, foi foda, viu? E, ó, então, agora a gente vai tomar um shot ali, pessoal. Se você quiser convidar alguém para dar uma palestra aí que tem uma energia sensacional, pode chamar que eu assino embaixo. A menina é foda. Ainda não tô pronta não, mas eu tô me preparando. Curte, segue, comenta, manda para quem deve aí. Até a próxima, hein? Que em breve tem vídeo fresquinho para vocês. This is the Thiago Prado Experience.